meus queridos, vamos dar início a mais um culto em nome do Senhor Jesus e vamos neste dia refletir no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Eu quero ler a partir do verso 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Sentados como estamos, mas com reverência à palavra, vamos fazer leitura deste texto. É um pouco extenso, vai do verso 13 ao 35, mas vamos estar lendo para podermos compartilhar desta palavra e assim recebermos de Deus o alimento para a nossa vida, para a nossa alma, consolo diante das dificuldades. Lucas 24, a partir do 13, diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Pai, nós te louvamos e te adoramos e glorificamos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra. Ministra, Senhor, o teu querer nos nossos corações nesta manhã. Fala conosco, Senhor, a tua vontade. Revela-nos, Senhor, dê-nos direção em meio à ansiedade, em meio à dificuldade, em meio à luta, Senhor, em meio a desânimo, Senhor. Ensina-nos através da tua palavra, renova-nos através do Espírito Santo, e assim que possamos estar no centro do teu querer e da tua vontade.
Muito obrigado, meu Deus, e assim oramos e entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, meus queridos, um texto um pouco extenso, mas um texto muito interessante e que nos traz ensinamentos muito profundos. Aqui nós podemos ver o relato de dois homens ou um casal. Alguns teólogos dizem que pode se tratar de um casal, Cleopas e sua esposa. Outros ainda pensam que eram dois homens que caminhavam, não importa. O que importa é que eles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, no final do domingo, depois do meio-dia provavelmente. Então Jesus vai de encontro e caminha com eles, mas o que eu consigo entender aqui e consigo trazer para mim, eu preciso entender isso e trazer isso para mim, que muitas e muitas vezes nós passamos por momentos angustiantes, momentos de dificuldade, momentos difíceis, aonde pensamos muitas vezes em desistir, pensamos em desanimar e desanimamos, pensamos em retroceder, pensamos que de nada se valeu andar com Cristo, de nada se valeu servir a Cristo, como esses discípulos agora então provavelmente tinham andado com o Senhor em vida, tinham estado com o Senhor enquanto Ele estava ali com eles, e agora para eles, Ele estava morto e perdeu-se a esperança, perdeu-se a fé, não sabiam mais o que fazer. Muitas vezes nós nos encontramos dessa forma, não sabemos o que fazer. A situação à nossa volta é tão angustiante, a situação à nossa volta é tão difícil, a situação à nossa volta é tão complicada, e não falo isso somente por causa da pandemia, eu falo isso num geral. A situação à nossa volta às vezes é muito complicada no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso relacionamento, na escola, agora ainda mais nessa questão de saúde. A coisa é tão complicada na nossa volta que a gente muitas vezes desanima. A gente desanima. A gente pensa, poxa vida, mas eu servi ao Senhor a vida toda, eu andei com o Senhor, eu evangelizei, eu preguei a palavra, eu fiz isso, fiz aquilo outro. E chega num momento em que a gente fica tão cansado espiritualmente e emocionalmente que a gente desanima. A gente desanima. Esses homens estavam caminhando desanimados. Eles estavam caminhando até Emaús. A Bíblia não relata, mas isso é uma opinião minha, não é fato, mas é uma opinião minha. Eu creio que esses homens moravam em Emaús, eles estavam indo para casa, e voltando cabisbaixos, conversando sobre o que estava acontecendo. E aí eu vejo na vida destes dois discípulos, caminhando até Emaús, alguns motivos que eles mesmos, que eu vejo neles, na caminhada deles, nas palavras deles, motivos que podem me levar ao desânimo diante das dificuldades. E muitas vezes na nossa vida também estão presentes essas situações, esses motivos que me desanimam diante das adversidades e diante das dificuldades. E a primeira que eu vejo aqui é exatamente o que aconteceu com eles na sua caminhada quando Jesus se aproxima. O que aconteceu com eles nessa caminhada quando Jesus começa a fazer parte do trajeto? Eles não reconheceram Jesus. Eles não conseguiram identificar Jesus em meio às dificuldades. E aqui muitas vezes nós, da mesma forma, não conseguimos mais ver, não conseguimos mais identificar Jesus do nosso lado. Não conseguimos mais identificar Jesus presente conosco, na nossa vida, nos cuidando, nos auxiliando, nos consolando, confortando, direcionando. Nós não conseguimos mais identificar Jesus. Eles aqui, o texto diz que pareciam que impedidos de o reconhecer. O versículo 16 diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Poxa vida, se tinham andado com Jesus, se tinham visto Jesus, se tinham provavelmente presenciado milagres, curas de Jesus, e agora Jesus se aproxima para andar com eles, para caminhar com eles, eles não o reconhecem mais.
Muitas vezes, meus queridos, nós muitas vezes da mesma forma, nós damos tanta importância, nós nos focamos tanto no problema, que esquecemos que temos Jesus Cristo andando do nosso lado. Eles estavam tão perplexos com a morte, com a crucificação, eles estavam tão perplexos que, então, a esperança que estava em Cristo para eles tinha acabado. A esperança de um novo governo, vamos falar disso daqui um pouco, a esperança de uma libertação de Roma tinha se encerrado, era isso que eles esperavam de Cristo. Um governo, um governador, um rei, um líder político, e agora esse líder estava morto. Essa esperança tinha se acabado, e aí eles estavam tão focados, tão concentrados na dificuldade, que esqueceram de ver que Jesus estava caminhando com eles. Não conseguiram reconhecer o Mestre. E nós, meus queridos, muitas e muitas vezes, nós nos focamos tanto, nós nos prendemos tanto ao problema, que esquecemos que temos um Deus maravilhoso conosco, um Deus que está ao nosso lado, um Deus que nos guarda, um Deus que nos cuida, um Deus que é misericordioso e bondoso na sua essência, e aí nós esquecemos que podemos contar com Ele, esquecemos disso. Os nossos olhos espirituais muitas vezes parecem também, como os olhos deles estavam, diz o texto, como que impedidos de o ver. Muitas vezes os nossos olhos espirituais também parecem como que impedidos de vermos uma solução, de vermos uma esperança, de vermos Jesus Cristo conosco. E a palavra de Deus, ela nos garante isso. Mateus 28, o final do Evangelho de Mateus, o último versículo, o final dele, a última frase do evangelista Mateus diz, Jesus diz ali: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja só que promessa, veja só que maravilha, Jesus nos prometendo estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa é a promessa dele para conosco, e nós sabemos que ele não falha nas suas promessas, ele não falha na sua palavra, ele não falha no que diz. Nós muitas vezes falhamos, nós muitas vezes estamos como que impedidos de o ver, e não conseguimos mais ver Jesus em meio às lutas e às dificuldades que passamos, não conseguimos mais ver esperança, não conseguimos mais ter esperança, e nós nos desanimamos. Nós desanimamos, pensamos em desistir, pensamos em retroceder, pensamos em abandonar a Deus, porque nós desanimamos. Mas na verdade, o que nós temos que entender é que Jesus sempre está do nosso lado, amém? Jesus sempre está do nosso lado, a promessa é dele para nós: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está conosco. Nós muitas vezes é que estamos impedidos de o ver, e muitas vezes não conseguimos ver, por quê? Porque espiritualmente os nossos olhos se fecham. O inimigo começa a armar, começa a colocar escamas nos nossos olhos, como tinham nos olhos do apóstolo Paulo, escamas que caíram mediante a ação de Jesus Cristo, do Espírito Santo, quando no caminho de Damasco ele teve aquela visão, e o próprio Jesus fala com ele, e ele então fica cego por 3 dias, e depois que Ananias ora por Saulo, caem-lhe como que escamas dos olhos, e ele começa a ver realmente o que precisava ver, aquilo que tinha que ver. Ele começa a ver exatamente aquilo que Deus queria que ele visse, que era o Evangelho, a graça, a salvação em Cristo. E de perseguidor, Saulo se transforma em Paulo, e Paulo agora então o maior evangelista, o maior plantador de igrejas de todo o tempo, de todo o mundo conhecido naquela época, mas que em algum momento da sua vida também estava impedido de ver quem realmente Jesus Cristo era. Estava cego, com escamas nos olhos, mas quando ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor, essas escamas caíram e ele começou a ver claramente quem Cristo de fato era. Assim é conosco, meus queridos. Se nós ainda não conseguimos ver
claramente, se nós ainda não conseguimos ver com clareza, confiar, de fato, com certeza, pela fé, certeza de que Jesus está conosco neste tempo, que Jesus está contigo nessa aflição, nessa dificuldade, nessa luta. Eu não sei pelo que você passa, Deus sabe. E de repente você andou ou está andando desanimado nesses dias. Saiba que nesta manhã o Espírito Santo de Deus está dizendo que o Senhor tem andado contigo. Amém? O Senhor tem andado contigo. Você só não consegue ver, porque os teus olhos ainda estão tampados, estão como que impedidos de o ver. Mas Ele tem andado contigo. E louvamos por aqueles todos que têm conseguido ver isso. Louvamos e somos gratos a Deus por todos aqueles que têm os seus olhos espirituais abertos, que conseguem ver, que conseguem identificar Jesus Cristo presente na sua vida, na sua casa, na sua família, e conseguem transmitir esta palavra de esperança para aquele que está fraco, para aquele que está passando por dificuldades e aquele que anda e está desanimado neste tempo de aflição, como estes 2 discípulos a caminho de Emaús, tão desanimados, tão frustrados, tão cansados espiritualmente, porque tinham perdido a esperança do Messias. O Messias agora estava morto. Muitas vezes nós somos impedidos. Falei isso alguns dias atrás. Os discípulos também numa noite de tempestade não reconheceram Jesus. Estavam como que impedidos de ver quem era Jesus, quando naquela madrugada, em meio à tempestade, Jesus vem caminhando sobre as águas. Eles não reconhecem Jesus, eles olham para Jesus e dizem: é um fantasma. E Jesus diz: não, calma, sou eu. Mas num primeiro momento eles estavam como que impedidos, eles não conseguiram reconhecer que era Jesus que vinha se aproximando para acalmar aquela tempestade. E muitas vezes nós passamos por tempestades, passamos por dificuldades, passamos por ventos contrários, por aflições na nossa vida, e quando Jesus está do nosso lado, muitas vezes nós duvidamos ou não o reconhecemos. Que nesta manhã, meus queridos, eu não quero entrar em muitas delongas, mas que nesta manhã nós possamos crer, nós possamos ver e enxergar de fato, espiritualmente, Jesus presente conosco. Amém? Jesus presente na nossa vida. Jesus cuidando de todos os mínimos detalhes, na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, na tua saúde, seja onde for, seja onde você esteja, com que área ou qual é o sentimento que você tenha de aflição e de desânimo nesta manhã. Creia, Jesus está caminhando contigo. Você ainda não conseguiu ver, mas Ele está caminhando do teu lado. Ele estava caminhando do lado desses discípulos. Uma segunda coisa que eu vejo aqui neste texto, porque eles andavam tão desanimados a caminho de Emaús, cabisbaixos, é porque eles tinham criado expectativas erradas a respeito de Cristo. Eles tinham criado expectativas erradas a respeito de quem realmente Cristo era. E o versículo 21, eles revelam isso está no coração deles. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Eles tinham uma esperança em Cristo para este mundo. Nós esperávamos que fosse Ele quem haveria de redimir a Israel. Veja que coisa interessante. Eles estavam tão desanimados e tão frustrados porque a esperança que eles tinham em Cristo era para esta vida, era um libertador político, como eu tinha falado já. Era alguém que iria vir para trazer para Israel uma libertação política do jugo romano. Eles estavam ansiosos, eles ansiavam, eles pagavam altos tributos a Roma. Eles pagavam altos impostos a Roma, então eles eram praticamente que escravizados pelo imperador. E eles então ansiavam por uma libertação política, eles esperavam um rei, eles esperavam um Messias para libertá-los da opressão política romana.
E eles esperavam então, mas quando isso não aconteceu, quando isso não se concretizou, quando eles não conseguiram entender que o reino que Jesus vinha implantar não era deste mundo, que Jesus Cristo ele tinha um reino, mas que não era desta terra, eles se frustraram, eles não entenderam isso. E muitas vezes, meus queridos, nós, da mesma forma, criamos expectativas a respeito de Jesus Cristo. Criamos expectativas. E muitas vezes nós somos frustrados diante dessas expectativas. E hoje em dia, meus queridos, nós somos bombardeados pela televisão, pela mídia, pela internet, com ensinamentos errados que nos levam a criar expectativas erradas a respeito de Cristo. Nós somos ensinados muitas vezes, e ouvimos isso todos os dias praticamente, de que uma vez servindo a Cristo, terminaram-se os meus problemas. E a Jordana muito bem ministrou aqui no louvor que os problemas não terminam quando nós seguimos a Cristo, mas nós temos a Cristo conosco para enfrentarmos esses problemas, para andarmos com Ele em meio às dificuldades. Mas muitas vezes nós somos ensinados dessa forma. E aí quando nós viemos para a igreja, nós queremos estar com Cristo, servir a Cristo, porque nós ouvimos em algum lugar que a partir do momento em que eu sigo a Cristo, terminaram-se os meus problemas, e eu venho para a igreja e supostamente venho para Cristo, mas os meus problemas continuam, supostamente eu me frustro com a minha expectativa que eu tinha a respeito de Cristo e deixo de andar com Ele. Deixo de o seguir, deixo de ter um relacionamento com Ele, porque me frustrei, e aí eu ando e começo a andar novamente desanimado, porque eu criei uma falsa expectativa a respeito de Cristo. Eu fui ensinado errado, e eu não procurei conhecer a verdade, porque ela está aqui, a palavra de Deus é a verdade, e ela mesmo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de todas essas prisões que o mundo muitas vezes nos coloca com falsos ensinos, com falsos ensinamentos a respeito de Cristo, e que nos levam a criar falsas expectativas. Nós criamos expectativas erradas a respeito do Senhor. Meus queridos, que nós possamos ter expectativas reais a respeito de Cristo, amém? Conhecer e entender quem Ele é, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando Jesus Cristo foi morto na cruz, quando Ele foi crucificado, foram crucificados, vocês sabem disso, 2 ladrões junto com Ele, um à direita e um à esquerda. E um desses ladrões tinha uma falsa expectativa, uma expectativa totalmente errada a respeito de Cristo, porque ele diz para Jesus: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo e nos tira daqui. Então ele ainda na cruz, junto com Jesus Cristo, pendurado na cruz, um de cada lado, um deles ainda diz para Jesus, uma falsa expectativa, ainda achando que Jesus era daquele mundo e daquele reino, para implantar um reino terreno, que se tu és o rei dos judeus, se tu veio para ser rei, nos tira daqui, sai daí e implanta o teu reino. Totalmente errada a expectativa que ele tinha a respeito de Cristo. Em contrapartida, o outro reconhece a soberania de Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja a diferença quando nós sabemos e temos as expectativas corretas, quando nós conhecemos de fato quem Jesus Cristo é, quando nós podemos crer quem Ele de fato é. Um dos malfeitores não tinha nenhuma expectativa. A expectativa era toda para este mundo. A expectativa era toda para esta terra. A expectativa se concretizava em coisas terrenas, reinos terrenos. Mas Jesus Cristo não veio para implantar reinos terrenos. Jesus Cristo veio para implantar um reino eterno. Amém? Jesus Cristo veio para implantar um reino que dura para todo o sempre. O reino de Jesus não é deste mundo. Ele não veio implantar um reino para este mundo, mas para toda a eternidade.
1 Coríntios 15, 19. Eu gosto muito desse versículo. 1 Coríntios 15, 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu gosto muito desse texto. Se a nossa esperança em Cristo, se o que eu espero em Cristo está limitado a este mundo, quanta infelicidade, porque eu vou viver frustrado. Porque não vou ser atendido como eu gostaria de ser atendido, de receber o que eu gostaria de receber, de ter o que eu acho que eu mereceria ter através de Cristo, para viver bem e abundantemente suprido neste mundo. Porque todas as minhas expectativas, toda a minha esperança em Cristo se resume a esta vida. Então, se a minha esperança em Cristo se resume a esta vida, eu preciso viver do bom e do melhor, eu preciso ter do bom e do melhor. E aí nós vemos tantas distorções da palavra, que nós fomos chamados para ser cabeça e não para ser cauda, e assim vai. Coisas totalmente distorcidas, coisas que nos frustram quando não alcançamos os objetivos, e nos desanimam, e muitas vezes deixamos de andar com Cristo, deixamos de seguir a Cristo, porque desanimamos. Porque criamos, como esses dois discípulos, expectativas totalmente erradas. Esperavam um libertador político, esperavam um líder político, alguém que iria subir num cavalo, empunhar a sua espada, liderar um exército para libertar, para declarar a independência de Israel do domínio romano. E não entenderam nada. Jesus Cristo veio para nos trazer uma independência, uma libertação do pecado, amém? Uma libertação da vida escrava que tínhamos em meio ao pecado. Jesus Cristo veio nos trazer esta independência, esta libertação. Ele veio nos resgatar do inferno e nos levar para o seu reino de luz. Este é o reino de Deus, e não um reino terreno, aonde nós corremos e corremos e corremos, muitas vezes a vida inteira, atrás de conquistas e de bens. E quando morremos, já falei isso em outra oportunidade, quando nós morrermos, quando nós partirmos dessa terra, nada levaremos daqui, tudo ficará aqui, e até o nosso corpo voltará ao pó, e ficará aqui. E a nossa alma, o nosso espírito, voltará para Deus que o deu. É assim que diz a palavra. Este é o reino de Deus. E nós neste mundo, nós temos que estar preparados, conscientes. Nós temos que semear para este reino eterno. Nós temos que lançar a nossa semente neste mundo para colhermos espiritualmente no reino eterno. E nós muitas vezes não conseguimos entender. Que nós possamos entender e compreender e depositar a nossa esperança em Cristo, não para esta vida, mas para a que há de vir, amém? Não para este mundo, mas para o mundo que há de vir. E por fim, eu quero dizer aqui mais um motivo que fez estes discípulos andarem tão desanimados, e que Jesus então, quando os ouve, Jesus na sua caminhada começa o diálogo. E por que vocês estão assim? O que está acontecendo? Eles meio que se alteram, Poxa vida, mas parece que é só tu que não está sabendo o que está acontecendo. Crucificaram Jesus Cristo, que se dizia Messias, foi para a cruz, sepultaram. Tudo bem que umas mulheres foram lá ver de manhã cedo, mas diz que não está mais lá, mas sabe como é que é? Vai saber, não dá para acreditar. Diz que outros foram e já viram ele, mas a gente não viu ninguém. Nós não vimos ninguém. Foi mais ou menos assim, se fosse nos nossos dias a conversa deles. E aí Jesus, no versículo 25, diz: ó nécios e tardos de coração para crer. Nós também muitas vezes somos assim, nécios e tardos de coração para crer. Crer na palavra, crer em tudo aquilo que a palavra de Deus vem nos revelando e nos mostrando através dos séculos. E aí o que Jesus faz? Versículo 27. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas,
expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus começa novamente a relembrar, a reavivar a memória desses dois discípulos a respeito das promessas do Senhor. O que eu entendo aqui é que muitas vezes nós andamos desanimados porque nós nos esquecemos das promessas de Deus. Nós muitas vezes andamos cabisbaixos, desanimados, tristes, porque nós nos esquecemos das promessas de Deus. Eles tinham se esquecido de todas as promessas. E aí, Jesus começa a falar com eles a respeito das promessas. Jesus começa a falar com eles a respeito do que? Nas Escrituras, no Antigo Testamento, tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento a respeito dele. E assim Jesus foi falando e Jesus foi anunciando essas promessas para eles. Salmo 22, rapidinho eu quero compartilhar com vocês, foi provavelmente um dos textos que Jesus usa. Isaías 53, Salmo 22 fala algo interessante. Não vou ler todo ele. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim, salvamento, as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo a ti e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste, a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. E aí no Salmo ele começa a descrever o sofrimento e a vitória do Messias. Isaías ainda, o versículo 53 de Isaías, o profeta Isaías anuncia a respeito de Jesus Cristo. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Segue Isaías 53, não vou ler todo o texto por causa do tempo, podemos ler mais tarde. Isso Jesus começou a ler e começou a falar e começou a dizer para esses dois discípulos: vejam o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Vejam o que está escrito na palavra de Deus, que confirma que o Messias viria e sofreria, iria ser crucificado, iria padecer, mas iria ressuscitar. E nós muitas vezes nos esquecemos das promessas de Deus. E hoje nós temos muito mais promessas, temos as próprias promessas de Jesus Cristo para nós na palavra de Deus. Temos as promessas do Senhor Jesus para a nossa vida, escritas e reveladas através da sua palavra, para que no momento em que estivermos cansados, aflitos, desanimados, possamos renovar a nossa fé e a nossa esperança. Mateus 11, 28, Jesus Cristo dizendo para mim e para você: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Promessas que esquecemos e andamos desanimados, cansados e frustrados. João 14, versículo 1 a 13, um texto que eu gosto muito também. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Vou prepararmos um lugar. Jesus Cristo indo preparar um lugar para voltar e nos buscar, para irmos para este lugar e passarmos a nossa eternidade com Ele no céu. Promessa de Deus, uma promessa do Senhor preparando um lugar para nós, e nós tão preocupados com este mundo. João 6,35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Jesus dizendo na sua palavra, revelando-nos uma promessa, que todo aquele que vem a Ele
e se alimenta dele, tem a sua sede e a sua fome espiritual saciada. E corremos atrás de tantas coisas para nos alimentarmos e continuamos com fome, porque nós não nos alimentamos do alimento que provém da palavra de Deus. João 6,35, João 8,12, João 8,12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqui nesses dois textos de João, João 6,35 e João 8,12, nós temos resumido aqui as promessas de uma vida na presença de Deus, uma vida saciada espiritualmente, e uma vida iluminada, guiada pela presença de Deus, para não cairmos nas ciladas do inimigo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Meus queridos, que nós possamos, neste tempo e nesses dias de angústia, nesses dias de aflição, e de repente você, no teu particular, eu não sei qual é a tua necessidade, no teu particular, no teu íntimo, no teu coração, de repente você está passando por lutas, dificuldades, desânimos, situações que têm muitas vezes te levado a pensar em abandonar o barco, pensar em desistir da caminhada. Lembre que o que esses discípulos aqui não conseguiram foi reconhecer Jesus perto deles, criar uma expectativa errada a respeito dele, e é por isso se desanimaram, porque foram frustrados e esqueceram das promessas. Esqueceram. Jesus começou a relembrar, Jesus começou a expor as Escrituras para que eles pudessem novamente ter a memória, né, refrescada. E aí diz o texto que quando chegaram no final, já de tardinha, já ia se fazendo tarde, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, diz o verso 28. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, já devia de ser no entardecer, isso aqui no domingo, final do domingo, final do dia. E Jesus então entra, e quando Jesus entra com eles, eles lhe oferecem, por isso eu penso que seja a casa deles. Eles estavam voltando de Jerusalém para a sua casa em Emaús, porque eles lhe oferecem uma ceia. Eles oferecem ceia, comida, pão. E Jesus então, quando parte o pão, ele abençoa e dá graças, e quando ele dá o pão para eles, as escamas caem. Eles reconhecem Jesus, e aí eles dizem: puxa vida, mas não nos ardia o coração quando ele falava conosco? O nosso coração não estava ardendo, não estava em chamas quando ele falava conosco nesta caminhada? E como nós não reconhecemos? Como nós não podemos ver que era ele? E agora ele não está mais aqui, tinha sumido daquela sala. E eles então imediatamente voltam. Imagina a disposição, imaginam a disposição, e imaginam aqui, eu quero encerrar dizendo isso, imaginem novamente a disposição que entrou no coração deles, na vida deles, depois que eles reconheceram que Jesus estava com eles. O desânimo, a frustração, o cansaço se transformou em mais uma jornada de 10 quilômetros até Jerusalém, mais uma pernada até Jerusalém de volta, para falar, para anunciar, para dizer: ele vive. Não é conversa daquelas mulheres que disseram que o viram, não é conversa do povo, não são experiências de outros, nós ouvimos e andamos com ele, ele vive. Veja só que disposição, que ânimo, que renovo entrou na vida desses dois homens, depois que eles reconheceram que Jesus estava com eles. E é isso que nós precisamos, meus queridos, é isso que nós precisamos nesses tempos de agonia. É isso que nós precisamos nesses tempos de aflição, nesse tempo de incerteza, onde tantas pessoas andam desanimadas, sem esperança. Nós precisamos enxergar, reconhecer,
Nós precisamos orar para que as escamas caiam dos nossos olhos e nós conseguimos ver e identificar Jesus conosco nessa caminhada. Jesus andando conosco em meio às lutas e às dificuldades. Porque certamente, meu querido, nesta manhã, você que me ouve, eu tenho a convicção e o Espírito Santo de Deus ministrando conosco, ministrando na tua vida, ministrando aí no teu coração. O teu coração, o meu coração arde. O meu coração arde para voltar e para falar que Cristo vive. O meu coração arde por poder entender e poder ter esta certeza de que Ele está conosco, que Ele anda conosco, que Ele nos guarda, que Ele nos livra do mal. O meu coração arde. Que nós possamos entender isso. Amém, meus queridos? O renovo entrou na vida desses discípulos a partir do momento em que eles reconheceram que Jesus estava com eles. Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar a Deus. Feche os teus olhos neste momento. Enquanto encerramos aqui com o louvor e com a oração, feche os teus olhos. Aí onde você está? Aonde você está, feche os teus olhos. E reflita nessa palavra, reflita nessa mensagem. De repente você tem andado tão angustiado, desanimado, desamparado, frustrado nesses dias, com alguma coisa, com alguma situação. De repente a tua fé tem sido provada nesse tempo. Saiba que isso é motivo para você crescer, é motivo para você se aproximar de Deus, é motivo para você reconhecer que Jesus Cristo está aí andando, caminhando contigo. Já faz tempo, você que não consegue ver, já faz tempo que Ele está andando, já faz alguns quilômetros, e podemos traduzir isso para os nossos dias, já faz alguns anos que Jesus está andando contigo, mas você não consegue ver. Que os olhos do teu coração possam abrir, que você possa enxergar Jesus Cristo, reconhecer Jesus Cristo, e assim ter e receber nesse dia um novo ânimo para a tua vida. Vamos louvar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me des a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir um mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Que a cada dia você possa viver rompendo em fé, reconhecendo que o Senhor está contigo, andando contigo, caminhando contigo em meio às dificuldades, em meio ao desânimo que muitas vezes se levanta no nosso coração e na nossa mente diante das situações pelas quais passamos. E nesta manhã, nesse dia,
eu quero te convidar a levantar a tua mão onde você está, aí no lugar onde você está, aí na tua casa. Levante a tua mão e nós vamos estar orando. Se você tem sentido também um cansaço espiritual nesse tempo, se você não tem conseguido ver e reconhecer Jesus Cristo andando contigo nesse tempo, como os discípulos de Emaús, se você tem se frustrado com as expectativas que você criou a respeito dele, ou que fizeram você criar e acreditar a respeito dele, nesta manhã é uma manhã de renovo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado porque mais uma vez Tu tens nos relembrado das Tuas promessas, da Tua palavra, Senhor. Jamais estaríamos sós neste mundo, Pai. A Tua palavra diz que Tu estarias conosco até a consumação dos séculos, e assim cremos. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, que caiam as escamas, Senhor, e que possamos Te reconhecer do nosso lado, andando conosco em meio à dificuldade. Que possamos, Senhor, como estes discípulos, Te reconhecer, Senhor, e crer na Tua presença, crer na Tua ressurreição, crer no Teu poder, crer na Tua soberania, crer no Teu cuidado para com as nossas vidas. Que possamos ter, como esses discípulos, o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa esperança renovada neste dia, para podermos andar, Senhor, mais uma milha contigo, para podermos retornar e anunciar para aqueles que ainda duvidam da Tua ressurreição, que Cristo vive e há de voltar para buscar a sua igreja. Ó Deus, abençoa cada vida, cada mão estendida, Senhor, neste lugar. Ministra a Tua vontade, o Teu querer, os Teus propósitos para com cada um de nós. E assim, Senhor, renova a nossa fé, renova a nossa esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.